Olá, eu sou a professora Giseliane Medeiros e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Então, o título que eu dei para a nossa aula de hoje é Descomplicando o TCC, em prol da gente pensar um pouquinho sobre o que é esse trabalho de conclusão de curso, como se fundamentar para construir um trabalho de conclusão de curso. Muitos alunos, né, têm medo, têm pavor quando a gente fala de TCC, porque acaba complicando, né, o processo. Mas existe todo um processo, um planejamento sistematizado para se chegar a esse momento, né? Então, vários autores, né, que são marcos da metodologia científica no Brasil, nos fornecem respaldos para que a gente consiga construir de forma correta um TCC. Quem são eles, né? Aqui eu trouxe para vocês Humberto Eco, né, como se faz uma tese, que ele é marco, né, dos estudos da metodologia no Brasil, né, e ele vai justamente, né, nos apresentar quem faz uma tese, né? São todos os estudantes que entram dentro de uma universidade. Por que e para que se fazer uma tese? Por que e para que se construir conhecimento científico? E aí ele vai trazendo várias dicas de como é possível esse processo. Outro autor, né, que traz que nos fornece embasamento teórico, Marconi e Lakatos, né, que é a Marina e a Eva, e elas são referência no Brasil. Os livros delas são bem de fácil acesso, né, na internet em PDF. E elas trazem, né, como fazer projeto de pesquisa, como fazer pesquisa bibliográfica, né, quais são os procedimentos, quais são as etapas. E além deles, tem vários outros, né, como Gil e Severino, né. Severino, ele nos fornece, né, Severino, Marconi, Lakatos, né, dentre tantos outros, eles nos convidam a pensar que para se construir um trabalho de conclusão, né, de curso, se necessita de quê? Primeiro de tudo, necessita-se de organização, né, de sistematização. Ninguém constrói um TCC sem ler. Então, o ponto de partida de tudo é iniciar lendo, né? Nós vamos iniciar lendo em torno do que é a metodologia do trabalho científico, como que se constrói o conhecimento científico para poder chegar a um projeto de pesquisa, né? Que é a partir desse projeto de pesquisa que nós efetuamos a pesquisa de fato e depois nós fazemos uma análise científica, né? É importante que se tenha o que Severino chama, que nós possamos nos tornar autodidatas, né? O que Severino nos chama a atenção. Como assim autodidatas? Pessoas que possuem uma autonomia intelectual crítica, né, em torno de construir um trabalho acadêmico. Então, por que o TCC gera tanta dor de cabeça, tanto medo? Porque é um trabalho que necessita de autonomia, né? É um trabalho onde o estudante ele precisa fazer para além da sala de aula. Então não pode ser um trabalho improvisado, não pode ser um trabalho feito de maneira incipiente, de maneira escassa. Ele precisa ter um aprofundamento teórico e metodológico, tá? E esses autores, entre tantos outros, nos fornecem pensar o que é esse aprofundamento teórico e metodológico e quais são as etapas para se construir um TCC. Então, a primeira etapa, né, de todas é justamente construir um projeto de pesquisa. Na maioria dos cursos de graduação, né, existe uma disciplina que seja de pesquisa, de metodologia do trabalho científico, né, e aí, a priori de tudo, nós precisamos construir um projeto de pesquisa. Quais são os elementos que constituem um projeto de pesquisa, tá? Primeiro, né, eu vou pensar em um tema. Como assim um tema? Né? O tema, ele é um assunto que será pesquisado. Então, ele é um assunto amplo, ele é um assunto geral, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar, eu gosto muito de ler pessoas que são da pedagogia, por exemplo. Eu gosto muito de ler educação infantil. Mas o que da educação infantil? Então, educação infantil, né, ou a importância da brincadeira, das interações e brincadeiras como eixos estruturantes do desenvolvimento da criança, vai ser o seu tema. É algo geral, né? E aí é importante que antes de escolher o tema, você pense também o que é que me instiga, o que é que eu gosto de fazer, o que é que durante toda a minha graduação me chamou a atenção, né? E aí eu vou pesquisar, vou voltar lá nos meus livros, é importante também que o estudante tenha uma biblioteca pessoal. O que é isso? São os livros, né, os que são marcos, aqueles livros que
que são marcos do estudo, né, da área da ciência que você se pretende fazer, né? Além de, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros. A biblioteca pessoal do estudante não se constitui só de livros, né? Ela vai se constituir das anotações das aulas, ela vai se constituir dos textos em PDF, né, da organização sistemática de todo o material acadêmico que pode fornecer subsídios à construção do conhecimento científico. Então, montar uma biblioteca pessoal, né? Eu fiz graduação, né, em pedagogia, sou pedagoga por formação, e eu também quase não tinha dinheiro para comprar livros, então todas as minhas xerox de livros eu encadernava, tá? Por disciplina, por módulo, por autor, né? E essas, principalmente os autores marcos da minha área, né? E esses autores, eles me referenciam até hoje. Né? Então é de suma importância, a priori, se ter essa organização sistemática, né? O estudante precisa se perceber como pesquisador, porque quem vai fazer tudo isso aqui, né, não é o orientador, não é o professor titular da disciplina de TCC, não. Quem vai fazer tudo isso é o estudante, então ele precisa primeiro conscientizar-se que ele precisa ser um autodidata, precisa ser um pesquisador e precisa de uma autonomia intelectual, tá? Como é que isso vem? A partir das leituras e a partir das vivências acadêmicas. Porque a gente só fala em TCC lá nos últimos períodos, né? Quando o estudante já tem uma gama de leituras que permite construir um conhecimento científico. Então o tema vai vir dessa forma geral, né? Cadê minha biblioteca pessoal? O que foi que me chamou a atenção, né? Durante todo o percurso acadêmico. E aí, quando eu tiver mais ou menos esse tema, aí eu vou para o meu título. O que é o título? O nome que será dado ao objeto de pesquisa. Mas esse título, ele precisa ser muito bem estruturado. Ele precisa ser claro, conciso, né? Porque o título é a porta de entrada para o teu trabalho, né? Então, quando a gente vai lá pesquisar referências, né, na internet, em torno do tema, de um objeto de pesquisa, a gente também vai pelo título. Então, o título ele precisa ser muito bem arquitetado e aqui esse título vai ser no projeto de pesquisa. Mas, na construção do TCC de fato ou ao longo do processo, ele pode ir sendo bem melhor estruturado junto ao orientador. Então, vejam bem, né, com o título, como assim eu faço um título? Vou pegar aqui alguns exemplos para que vocês possam perceber. Bora lá. Por exemplo, aqui, tema: avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência. Esse tema aqui é de uma aluna, né, lá da Faculdade Pio X e de Canindé de São Francisco. E esse aqui é um tema, porque ele é muito amplo. Como assim? Ela vai pesquisar a avaliação de alunos com deficiência. Sim, mas onde, quando, como, por quê? E aí, né, nós chegamos aqui ao título. Qual foi o título? Avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência em uma escola municipal de Canindé de São Francisco. E aí, a aluna vai trazer o tema, que é avaliação de alunos com deficiência, trazendo as categorias de análise da pesquisa dela, mas aqui ela está esmiuçando e trazendo justamente o nome que vai ser dado ao objeto de pesquisa, mas de maneira clara, concisa, né? Então, ela está aqui dizendo que vai pesquisar a avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência em uma escola municipal de Canindé de São Francisco, tá? Aí, depois do título, nós partimos para quê? Para os objetivos, né? Então, quando a gente pega... Aqui é um mapazinho conceitual, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, assim como também algumas tabelas de verbos que eu também vou disponibilizar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos falar agora dos objetivos. O que é, né, o objetivo geral? Ele é de caráter conceitual, ou seja, no objetivo geral é o máximo do que eu quero obter com a minha pesquisa. Então, eu sempre vou utilizar verbos no infinitivo, né? Aqui, né, nos objetivos, nós não colocamos conscientizar, melhorar, não, porque nós não vamos conscientizar ninguém. O projeto de pesquisa, ele vai sempre ser escrito no futuro, porque é um projeto que ainda vai ser realizado, e é um projeto, né, de objetivos que podem ser analíticos, de avaliação, de compreensão, mas ele nunca vai ser de ação, tá? A não ser que você utilize uma metodologia de pesquisa-ação, que é quando você pesquisa, age e analisa a sua ação e volta a pesquisar novamente. Mas aí é outra técnica metodológica. Então, o que ocorre, né?
O objetivo geral, ele é o máximo do que eu quero obter na minha pesquisa. O que é que eu sempre digo para os meus alunos? A gente não inicia um projeto de pesquisa construindo primeiro o objetivo geral. Nós iniciamos ele construindo os objetivos específicos. Por quê? Porque nos objetivos específicos é onde eu coloco as fases da minha pesquisa. É onde eu vou trazer os objetivos de operacionalização da minha pesquisa. E o objetivo geral é a soma desses objetivos, tá? Então, primeiro eu inicio construindo os meus objetivos específicos, né? Tem aqui alguns verbos que nós podemos utilizar. Então, essa tabelinha aqui eu peguei do livro de Silvio Sanches Gamboa, que é um marco, né, de estudos de metodologia científica no Brasil e que, por conseguinte, é o meu orientador de doutorado, né? E aí ele traz algumas categorias, né? Ele traz objetivos descritivos, objetivos analíticos, sintéticos, compreensivos. E aí você vai ver, eu tenho um tema geral, eu tenho um título, né? E aí o que é que eu quero saber em torno desse tema? E aí é onde a gente vai primeiro enumerar os objetivos específicos, né, que podem ser de caráter descritivos, analíticos, de compreensão, sintéticos. E aí você tem aqui uma tabela que eu também vou disponibilizar, onde vocês podem trazer aqui, comparar, classificar, descrever, analisar, perceber, organizar, formular, construir. Tem vários objetivos aqui que vocês podem utilizar. Além essa tabela é de objetivos de domínio cognitivo, tá? Então, temos também aqui outro quadro de tabelas de outras formas de domínio, né? Que é de domínio de compreensão, de conhecimento, de aplicação, de análise, de síntese. Então, quais são esses? Relatar, apontar, citar, explicar, discutir, demonstrar, né? Reunir, planejar. Então, você vai ver, né? O que eu quero fazer. E a partir disso, eu vou escolher algum desses verbos para poder traçar os meus objetivos específicos e chegar no meu objetivo geral. Então, vamos de exemplo. Aqui, né, a aluna trouxe aqui quais eram os objetivos específicos dela. Verificar o acompanhamento do aluno com deficiência na sala de aula e de recursos multifuncionais. Então, primeiro de tudo, né, um dos objetivos dela é verificar como ocorre, né, a avaliação do aluno com deficiência, tanto na sala de aula regular, como também na sala multifuncional. E aí ela vai entender como os alunos com deficiência são avaliados nos anos iniciais de ensino fundamental. Então, o primeiro objetivo dela é conceitual. Ela quer perceber, entender, é de compreensão. Ela quer compreender como é que funciona, como que a gente avalia os alunos no ensino fundamental com deficiência. É da mesma maneira dos outros, né? E é importante também porque ela traz a avaliação da aprendizagem, tá? Aí, descrever quais estratégias os educadores utilizam para avaliar alunos com deficiência. Então, logo, ela também quer perceber, né, como que os educadores vão trazer, né, suas percepções em torno da avaliação desses alunos, quais são as maiores dificuldades, as possibilidades, descrever os desafios e as possibilidades de avaliação de alunos com deficiência, né, sob a percepção de quem? Dos educadores, né, dos professores que lidam com os alunos. E aí, a partir desses objetivos específicos, a aluna traz um objetivo geral, o verbo que ela utiliza, analisar. Então, analisar como ocorre a avaliação da aprendizagem de alunos com deficiência nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola municipal de Canindé de São Francisco. Então, ela tá muito claro o que é que ela quer fazer, tá? E é importante que todo esse projeto de pesquisa, ele tenha um encadeamento lógico, ele seja feito de maneira gradativa. Todos os tópicos, eles precisam conversar entre si, eles precisam ter uma correlação. Então, aí ela trouxe, né, pronto, eu tenho meu tema, eu tenho meu título, eu tenho meu objetivo geral e específico. Isso aqui é o que nós também costumamos chamar de esqueleto, né, quando a gente apenas pega lá, faz aquele rascunho no caderno e começa a sistematizar, a organizar e construir de fato o projeto de pesquisa com o rigor que ele necessita. Vamos lá. Qual o próximo passo? Problema, tá? O problema
né, ele vai trazer uma pergunta que vai nortear todo o meu estudo. Então, os meus objetivos, o meu problema, a minha metodologia, meu título, meu tema precisam ser muito bem delineados. Por quê? Porque eu vou construir, né, eu vou trabalhar, né, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou buscar fontes teóricas, práticas, né, em torno de alcançar meus objetivos e responder o meu problema. Tá? Então é uma pergunta central em torno do que eu pretendo fazer, né? Gamboa, ele nos chama atenção para o fato de que o problema é uma dialética entre perguntas e respostas. Até chegar ao meu problema, eu já tenho que ter fontes de como eu posso resolucionar esse problema. A partir de leituras prévias. Ninguém constrói um projeto de pesquisa sem antes ler sobre esse projeto de pesquisa, sem antes fazer um aprofundamento do tema, né? Então, Gamboa, ele diz o seguinte, a gente precisa ter fontes. Eu preciso ter um problema que eu possa responder. Não é? Então isso precisa também ser pensado na construção do projeto de pesquisa. E é por isso que nós temos o problema, que é uma pergunta, e as hipóteses, que são possíveis respostas para esse problema. Então, como eu chego às hipóteses? Como eu chego a uma tese do meu trabalho? A partir das fontes, a partir de leituras, de construção de fichamentos. Então é uma construção gradativa. Eu vou pegar livros na internet. Quem são os marcos que estudam, por exemplo, como o tema da menina que eu estou usando aqui como exemplo, avaliação no Brasil? Eu vou pegar Hoffman, eu vou pegar Lucchesi, eu vou pegar comentadores, eu vou pegar pesquisas que foram realizadas. A gente também pode fazer um levantamento web gráfico. O que é esse levantamento web gráfico? Pegar links na internet que sejam confiáveis, tá? Porque a gente também não pode pegar mais, nesse momento de construção de projeto de pesquisa, aqui nós não achamos, aqui nós pensamos com fundamentação teórica e prática. Aqui nós construímos conhecimento científico, então necessita de um rigor metodológico, até mesmo no ato de pesquisar. Pesquisa web gráfica, você precisa selecionar os melhores sites, os sites que são mais confiáveis da internet, né, como por exemplo o site da Cielo, site de revistas científicas respaldadas, né, com qualis, né? E aí, né, eu também vou disponibilizar vários sites, né, fazer esse levantamento para que vocês cliquem lá no link e chega lá e coloca o tema da sua pesquisa para poder ir destrinchando, tá? Então, tenham consciência, ninguém constrói um projeto de pesquisa, ninguém constrói um TCC sem ler, tá? Então, ponto primeiro, o projeto de pesquisa. Isso aqui, esse projeto, ele precisa ser muito bem sistematizado para se construir um TCC, como a metodologia, como o rigor acadêmico, ele nos cobra. Então, vejam só, eu tenho o meu problema, que é uma pergunta, e tenho hipóteses que são possíveis respostas para esse problema. Né? Como Gamboa coloca, nós precisamos buscar as fontes de possível resolução para o problema, nós precisamos ler e formular possíveis respostas. A partir disso, nós deixamos aqui, quando for de fato efetuar a pesquisa, ou você vai comprovar a sua hipótese ou você vai refutá-la, tá? Então vejam só aqui no trabalho da aluna, o problema. Como se dá o processo avaliativo de alunos com deficiência inseridos em uma escola municipal do Canindé de São Francisco? Vejam que você até pode dizer, mas ela está se repetindo. Mas ela não está se repetindo, ela está fazendo em consonância. Tema, título, objetivos, problema, todos precisam conversar e interligar-se. Hipóteses. Assim como há diferenças no processo de aprendizagem de cada aluno, de alunos regulares, é nítido também a existência dos que têm algum tipo de deficiência. Cada aluno tem seu tempo para aprender e o mesmo deve ser respeitado. Isso aqui é uma hipótese. Se ela vai comprovar, se ela vai fundamentar, se ela vai refutar, aí é com ela, tá? Supõe-se que o docente inicialmente pode fazer um diagnóstico sobre as competências do aluno com deficiência para daí então desenvolver métodos que melhor trabalham o desenvolvimento da realidade deste. Então, verbos que nós utilizamos nas hipóteses. Eu vou supor, supõe-se, é possível afirmar que. Aqui nós não afirmamos nada com certeza, são hipóteses, são possíveis respostas, tá? Então, é importante que a avaliação seja contínua e processual, é imprescindível olhar atento do professor, né? Os desafios são muitos. Então, aqui, né, ela construiu possíveis respostas, 3 possíveis respostas para o problema. E aí, ela vai, né, prosseguindo com esse projeto de pesquisa. Logo depois da construção das hipóteses, nós vamos para a justificativa, tá? O que é essa
Justificativa. A justificativa, eu vou dizer qual é a origem do meu tema. O que me instigou a escrever sobre esse tema? O que me chama a atenção? Foi através de uma disciplina, né, que eu cursei lá no segundo, terceiro, quarto período de graduação. Foi através do estágio supervisionado, onde eu vi uma problemática ali e eu quero ir pesquisar, me aprofundar em torno dessa problemática. Então, você precisa dizer aqui o que foi que lhe instigou, né? De onde veio essa pesquisa? Por que ela é importante, né? Tanto para a área da educação como para a área social. É aí quando nós chegamos na relevância científica e social. Então, toda pesquisa, ela necessita de uma relevância. Ela necessita ser importante para algo e para alguém, né? Então, qual a relevância científica? Qual é a minha área? Se a minha área é educação, então qual é a relevância, né, da minha pesquisa para a área da educação? Qual a relevância da minha pesquisa para a área da pedagogia? Tá? Qual a importância da minha pesquisa para a área do direito? Então, eu preciso dizer por que é importante para a área da educação e por que é importante para a área da social, né? Como que eu vou contribuir com essa sociedade? Toda pesquisa, gente, todo projeto de pesquisa, ele vai surgir justamente de um problema advindo da realidade, tá? Então, nós precisamos pensar nesse problema de maneira científica e trazer possíveis soluções, possíveis reflexões, análises, né? E produções teóricas e práticas. Logo depois da construção da justificativa, eu venho aqui para a fundamentação teórica. O que é essa fundamentação teórica? Eu vou demonstrar, né, o que já conhece, né, sobre o meu tema, né, fundamentar, vou dialogar com autores e sempre escrever na terceira pessoa, tá? Nós precisamos padronizar a escrita do nosso texto. Nós não podemos começar, eu acho, eu penso, nós pensamos, não. Você precisa padronizar, nunca usar a primeira pessoa e padronizar a escrita do seu texto. Por exemplo, consideramos ou considera-se. Você pode usar qualquer um desses termos porque está na terceira pessoa. Mas ou você usa considera-se no texto inteiro ou você usa consideramos no texto inteiro, tá? O que eu aconselho? Quando for escrever, né, trabalhos acadêmicos, abre lá o dicionário de sinônimo, tá? E aí vocês podem ir pesquisando sinônimos e aí vocês vão ter, criando um maior repertório em torno da escrita, porque também é inviável ficar sempre repetindo a mesma palavra, porque o texto fica sem coesão, sem coerência, né? Fica um texto pesado, né? De difícil compreensão. Então, esse uso da língua portuguesa aqui também é de suma importância, né? De maneira clara, concisa, né? Como o projeto de pesquisa ele propõe. Então, a fundamentação teórica, vocês vão justamente trazer. Aqui, gente, é importante considerar também as normas da ABNT, porque aqui você precisa usar citações indiretas, citação direta com 3 linhas, citação direta com mais de 3 linhas, né? Você precisa utilizar toda a perspectiva de espaçamento, né, de um e-mail entre os parágrafos. Isso aqui é o conteúdo de normas de ABNT que cabe, né, nós podermos destrinchar em outro momento, tá? Mas aqui, né, vocês vão trazer citações, vocês vão dialogar com autores e trazer também o seu posicionamento, né? Fulano de tal diz isso, né? Dessa forma, percebe-se, né, a importância da temática em torno. E aí vocês vão dialogando com os autores, né, trazendo o que foi produzido. É importante também trazer pesquisas recentes, porque isso também apresenta a sua relevância científica e social da sua pesquisa. Depois da fundamentação teórica, vocês partem para a metodologia, né? A metodologia, eu não vou, nesse momento, né, nesse vídeo, trazer de forma detalhada. Por quê, gente? Porque a metodologia é o que torna o nosso trabalho científico ou não, né? Se nós não tivermos uma metodologia bem delineada, com o rigor acadêmico que ela precisa ter, o nosso trabalho ele não vai passar de uma simples produção, sem um planejamento, ele não vai ser considerado um conhecimento científico. Então, isso aqui, né, requer uma aula só em torno da metodologia científica, tá? Então, o que tem que ter na metodologia científica de maneira bem preliminar e bem introdutória? Nós contamos, né, com o tipo de pesquisa, abordagem da pesquisa, técnica de coleta de dados, técnica de análise dos dados e depois as sessões de análise, tá? Então, quando você constrói todo esse projeto, você já pode até construir um sumário prévio da sua pesquisa, né? Mas essa parte aqui eu não vou agora me deleitar, eu não vou destrinchar, porque cabe, como eu disse, outra aula, especificamente falando de como fazer a metodologia científica de um trabalho acadêmico.
E aí, o cronograma, né? Como é que eu vou realizar as datas, e eu vou marcando um xizinho. Estou disponibilizando também o modelo para vocês e as referências, que é de tudo que eu utilizei, livros, artigos, jornais, reportagens. E aí eu tenho que seguir aqui, né, como em todo o projeto, as normas da ABNT, tá? Então, a dica da professora, né, que aqui vos fala, é justamente, né, vocês iniciarem fazendo um projeto muito bem delineado, muito bem feito, para que vocês possam chegar e descomplicar o trabalho de conclusão de curso, porque vocês com isso aqui muito bem delineado, principalmente esse primeiro esqueleto e a metodologia, né, vocês conseguem construir um trabalho de respaldo acadêmico, científico e social, tá? Então, por hoje é só, mas eu vou voltar, né, explicando justamente como fazer a metodologia, né, porque é ela que traz se o conhecimento é científico ou não, então ela precisa ser muito bem sistematizada. E um abraço em todos, né? Cuidem-se, né? Vamos nos unir assim de longe, vocês daí, eu daqui, mas eu estou à disposição, né, para o que for preciso.